Gravando. Olá, pessoal. Então, boa tarde. Hoje a nossa aula é síncrona, através do Teams. Hoje a nossa aula vai ser sobre Python. Ela vai ser a nossa última aula teórica. Eu vou passar uma revisão, né, de forma síncrona e alguns exercícios para que a gente possa estar desenvolvendo e para que vocês estejam, vamos dizer assim, habilitados, né, capacitados para fazer o trabalho 3. Então, amanhã nós vamos ter o nosso projeto, né, o nosso projeto 3, que é a nossa última atividade avaliativa. Lembrando, né, nós tivemos 3 projetos, o projeto 1 em C++, o projeto 2 em C++ e o projeto 3 que vai ser em Python. Então, esse nosso último projeto vai ser em Python. A forma de envio, vocês podem manter da mesma forma que vocês fizeram anteriormente, né? Vocês podem simplesmente colar o programa lá e enviar. Eu deixei já a atividade pronta, ainda não passei o projeto. E a ideia vai ser a seguinte, amanhã eu vou passar o projeto com o descritivo, ele já está pronto, e eu vou estar na aula, né, de forma síncrona, ajudando vocês, tirando dúvidas mais específicas. Então, eu não vou ajudar a resolver o problema, porque é um projeto que vale nota, mas eu vou estar auxiliando se alguém tiver algum erro em programação, alguém tiver com alguma dúvida específica sobre alguma lógica que precise, eu vou ajudar, certo? Devido ao nosso final, né, da disciplina, eu não vou passar nenhum exercício que eu vou cobrar a entrega, então não teremos mais exercícios no Moodle. O nosso último projeto será o projeto 3, que vai ser amanhã. Então, além do projeto 3, não teremos as atividades. Então, hoje, as atividades que eu vou passar são com o intuito de treiná-los para que vocês estejam prontos para o projeto final, para o nosso projeto 3. Uma informação muito importante, eu dei uma revisada para ver se eu não tinha deixado nada para trás. Eu acredito que a nossa aula da semana passada, as nossas 2 aulas, elas têm tudo que a gente precisa para fazer o que pede o projeto 3, principalmente a aula de terça-feira. Então, talvez, né, como a aula é uma aula mais compacta, eu acho que para preparar vocês para o exercício de amanhã, se vocês estiverem com tempo, seria interessante assistir a aula de terça-feira da semana passada mais uma vez, porque o exercício, né, o projeto vai ser muito parecido com a atividade, com o material que foi passado na terça passada. Hoje é mais uma revisão, contextualização de tudo, né, e para tirar dúvidas de vocês. Então, a parte principal da matéria foi passada na terça passada, né, que é aquela questão das operações matemáticas, que vai ser o foco do projeto 3. Já corrigi todas as avaliações postadas no Moodle, né? Tanto a parte dos exercícios para quem entregou os exercícios, quanto o projeto 2. Então, todas as atividades até agora já estão corrigidas. Eu fiz isso para que eu pudesse me dedicar, a partir de agora, à correção do projeto final de vocês, né? Como a gente vai ter bastante encerramento de disciplina, tanto de CAD quanto APG, eu procurei adiantar o máximo das correções para poder focar na conclusão dessas disciplinas. Bom, então é isso. A princípio é isso, né? Hoje temos muito a conversar. Vamos ver o que o pessoal já comentou aqui, que o nosso chat está bem ativo aqui hoje. Boa tarde, boa tarde. Vamos lá. Então, Aline, vamos dar um salve para todos aí. Boa tarde, Aline, Bruno, Caroline, Francine, Lorenzo, Lucas, Miguel e Raíssa. Assim, ó, parabéns para vocês que estão aqui no Teams. Pelo que eu me lembro, vocês entregaram, assim, eu lembro que a Caroline, a Raíssa, a Aline entregaram todas as atividades dos exercícios propostos no Moodle, então o Lorenzo, eu acho que faltou alguma coisinha,
mas vocês que estão hoje aqui online, já conversando, foram os que mais entregaram as atividades, e por isso, então, a nota dos exercícios foi uma nota legal. Então, eu já lancei lá no SIGA a nota dos exercícios. Eu não vou poder aceitar entregas posteriores, porque eu já prorroguei bastante essas atividades, né? Inclusive, durante o semestre, eu prorroguei algumas vezes as atividades. Vamos responder as perguntas, então. Diga aí, alguém abriu o microfone. Fui eu, só falei novas, porque estamos aqui, né? Novas, eu não entendi, Miguel. Eu só falei novas, o professor falou que a gente, quem está aqui é quem entregou as coisas mais certinho, pá. Ah, boa, é isso aí, é verdade. Ô, professor. Oi, diga. Dessa vez você não fez uma observação igual você fez no outro trabalho de APG, né? Para ver onde a gente errou e tal. Não deu tempo, mas eu posso passar exatamente o que eu avaliei, tá? Vamos lá, eu tenho aqui anotado. Foram 6 itens avaliativos. Ah, não, esse é o exercício, desculpa. Foram, deixa eu ver, 1, 2, 3... 5 itens avaliativos. O primeiro item foi prazo, o segundo item, maneira proposta, terceiro item, funcionamento do algoritmo, quarto item, organização da escrita, quinto item, programa mais elaborado. Então, quem entregou em percentual, então, para que entendam a nota, né? Em percentual, prazo 10%, maneira proposta 30%, funcionamento do algoritmo 20%, organização da escrita 20% e programa mais elaborado 20%. Então, assim, quem conseguiu fazer o programa rodar e o programa funcionou, automaticamente já teve aluno que não conseguiu fazer o programa rodar da forma adequada, mas a maioria, sim, automaticamente já teve 6, né? Ou seja, 60% da nota. Os últimos 2 itens que eu avaliei foi a organização da escrita e programa mais elaborado, né? De que forma? De 0 a 100%, quem escreveu, né? Organizou, isso aqui, essa linha, ela ela serve para fazer a avaliação da validação cruzada, né? Então, teve gente que deixou o programa muito bem organizado e teve gente que deixou o programa organizado, né? Isso não foi uma nota ruim, né? Eu posso dizer aqui que a maioria tirou 9 em relação ao programa proposto, com exceção de uma aluna que realmente entregou um programa um pouquinho inferior. E o último item foi o programa mais elaborado. Então, os últimos 20% da nota foram em relação a quem foi além, né? Quem conseguiu fazer uma coisa mais elaborada, né? Porque naquele dia que eu passei a atividade para vocês, já existia, vamos dizer assim, uma plataforma bem pronta, né? Para que o exercício fosse concluído. Bastava fazer a validação e estava pronto. Teve gente que foi atrás para organizar melhor. Então, como eu tinha dito, a questão da organização, de apresentação do algoritmo é um item importante. E teve gente um pouco além nesse item e conseguiu entregar o projeto com alguns detalhes a mais. Tipos de detalhes. Vamos lá, diga, Miguel. Pô, fiquei de cara com a nota. Eu achei que tu não ia gostar muito do jeito que eu fiz o bagulho. Deixa eu ver. Você, Miguel, né? Falando. Isso. É que eu fiz Miguel, você foi bem. É que eu usei aquele... Eu fiz o... Tipo assim, eu não sabia como usar o looping ali do for para fazer uma coisa para ir até 10 jogadas. Daí eu fiz um looping infinito e joguei quando fizesse as validações para ir para fora do looping. Também dá. Eu fiz os testes ali e funcionou. Então, fechou. Fechou, Miguel. Tá legal. Não, você foi muito bem. Você, na parte de organização, você tirou 100, todos os itens em relação ao funcionamento tirou 100, e na parte do extra, tirou 80. Então, sua nota foi muito boa, né? Uma das melhores notas aí.
Então foi no extra ali que ficou ali. Isso. Beleza. Show, Mas foi então. bem, tá? Você foi bem. Não, fui bem, fui bem. Assim, poucos alunos fizeram 100. Ó, 100 no extra. Quem fez 100 no extra foi Afonso, Eduardo Vince, Gibran, João. Só tem um João, isso. Leonardo Santos, Marina. Foram esses que tiraram 100 no extra. A gente tem aqui 30... Deixa eu ver quantos alunos. 40 alunos e só 4 tiraram 100 no extra. Ou seja, realmente apresentaram algoritmos impressionantes, né? Assim, bem além do que eu tinha pedido. Então, foi por isso a nota. Tá certo, pessoal? Assim, de forma geral, todo mundo que entregou e funcionou, teve uma nota legal. Quem foi mal é porque realmente o programa não funcionou. Mas, assim, pouquíssimos foram mal, né? Certo? Vamos lá. A Raíssa foi a Raíssa que perguntou antes? Deixa eu ver. Sim. Raíssa, vamos lá para a sua avaliação. Raíssa. Você tirou 80-80. 80 organização e 80 programa mais elaborado. Então, você também foi muito bem. Beleza? Sim. Nos outros itens ali foi 100. Parabéns, Raíssa. Sua nota foi boa também. E deixa eu ver. E se não me engano, você entregou todos os exercícios, né, Raíssa? Deixa eu ver aqui. Sim, pelo que eu sei, sim. Sim, tá com 100% nos exercícios. Então, sua média provavelmente vai ficar acima de 9, aí, dependendo dessa última atividade. No primeiro projeto você também foi bem, tirou 9, então, parabéns. Bom, então, sobre os exercícios, sobre a entrega dos exercícios, né? Basicamente foi quem entregou, eu considerei que teve 100%, porque era uma atividade mais colaborativa, né? Eu não cheguei a corrigir pontualmente erros de programa. Então, quem participou e quem entregou os exercícios teve a nota máxima. Alguns alunos não entregaram um exercício ou outro, né? Então, a gente teve 6 exercícios no Moodle, que tinha um prazo, e com base nos 6 a gente fez a nossa nota. Então, a nota de exercício também, a maior parte dos alunos foi bem. Na verdade, essa teve alguns alunos que foi mais ou menos, né? Teve gente que realmente não fez alguns exercícios. Certo? Se alguém tiver alguma dúvida, daí pode perguntar para mim. Então, vamos lá. Opa, sem problemas, Raíssa. Nem começamos agora. Qual a data para a entrega do projeto 3? Eu tinha uma data, mas a gente retificou essa data, né? Porque alguém pediu que a gente teve um prazo extra por questões de calendário, né? Então, vamos ver. Eu tinha passado para vocês aqui. Eu tenho aqui, pessoal, que o prazo para entrega do projeto 3 é dia 1º do 10, em vista que o fechamento é até dia 3 do 10. Então, nesse aqui, pessoal, não tem como protelar muito, né? Porque eu preciso fechar o diário até dia 3, então eu vou estar fechando no dia 2 o diário. Então, se alguém não entregar o projeto 3 no prazo, automaticamente, se precisar de nota, vai para exame, porque, consequentemente, a gente está no fim do calendário, né? Então, ó, não temos mais como postergar isso aqui. Alguém já tinha respondido ali. Ô, Aline, muito obrigado. É isso aí. 1º do 10. Lourenço, vamos lá. Estava vendo aqui. Acho que entreguei tudo. Não vi nada faltando. Vamos ver, Lourenço. Lourenço, aqui. Lourenço, vamos lá. Lourenço, sim, você entregou todos os exercícios, Lourenço. Parabéns, você teve nota máxima, então, nos exercícios. Beleza? É isso aí. Vamos dar um coraçãozinho aí que entregou tudo. Certo? Então é isso. Mais alguma dúvida, pessoal, sobre as atividades aí que já foram? Que daí a gente começa com o nosso
exercício de hoje. Fechou? Infelizmente, eu não pude colocar comentários um a um, né? Porque senão não ia dar tempo de corrigir todos, né? Como eu fiz em CAD. Mas assim, se vocês tiverem alguma dúvida na nota, eu fico plenamente à disposição aí para discutir a nota. A gente pode conversar depois da aula, né? Caso eu tenha cometido alguma injustiça. Mas eu procurei ser bem criterioso em relação a vários itens que eu estratifiquei para ser justo, né? Então, realmente, teve mais que 9.4, só realmente quem fez, assim, programas com um extra ali, né? Mas, no fim, todos foram bem. Então, é isso aí. Fechamos, então, né? Eu posso fechar aqui a planilha de avaliações, né? Vamos lá, vamos fechar. Fechei. Bom, então, eu vou começar primeiro com uma revisãozinha básica, né, do Python. Todos conseguiram instalar o Python? O Python é tão simples, quer dizer, não é tão simples, né, mas dá para dizer até que é simples, mas a instalação é um software gratuito, então, a princípio, não é para ninguém ter problema com instalação, né? Olha só, pessoal, esse era um ponto que eu até estava pensando em fazer com vocês. Existem algumas interfaces melhores, né, de IDS ali. Por exemplo, tem o PyCharm, tem um pacote Anaconda. Existem alguns pacotes do Python que deixam a interface de programação bem melhor, que são geralmente os pacotes que vocês veem os programadores na internet desenvolvendo os algoritmos. Só que alguns desses são pagos, né? Inclusive o PyCharm, se não me engano, Então, eu preferi fazer a programação na IDLE direto para que a gente não precisasse estar fazendo essa instalação e tá perdendo tempo com isso, para a gente poder ser mais direto. A única questão que vai mudar é a interface, né? Então, a interface fica um pouquinho mais bonitinha ali se a gente tiver com outro algoritmo. Então, vamos lá. E aí, pessoal, estão vendo? Obrigado, Aline. Valeu. Então, vamos lá começar com um programinha bem simples, bem básico. Só para a gente rever, né? Então, percebam que quando eu começo aqui, eu já estou com um file, né? Um novo arquivo. Então, quando você for abrir o Python, né? Você coloca lá new file, aí ele vai abrir um arquivo sem nome e você só salva ele. Então, essa é a primeira coisa a se fazer. Depois disso, você já pode começar a programar. Percebam que quando aqui nessa interface, quando eu digito um comando, ele fica em outra cor, né? Então, boa tarde, vamos começar por isso, né? Para dar um bem-vindos, eu acho que alguns aí estão meio frustrados, queriam nota máxima no projeto ali, mas foram bem, né? Não dá para reclamar tanto. Bom, hoje é a nossa primeira aula síncrona, né? Infelizmente a gente teve poucas de Python, né? Tivemos bastante aulas de APG, mas de Python poucas. Então, aula síncrona Python. O que significa Python? Alguém sabe? Essa é fácil. Alguém sabe? Python. Python. O que é uma Python? É a anaconda, a cobra gigante. É isso aí, é uma espécie de cobra, né? É interessante porque na história do programa, né, do algoritmo, até se vocês forem ver,
o logo é duas cobrinhas se entrelaçando ali. Então, dizem, né? Pelo que eu li, dizem que... obrigado aí, Miguel. Miguel tá superando. Cada dia ajuda mais aí. Valeu. É nóis, professor. Obrigado mesmo. E dizem que no início a proposta não era para que fosse duas cobrinhas, né? Não tinha relação. Mas, tipo, como ficou muito conhecido por ser duas cobrinhas, eles padronizaram um nome para Python, então. Agora, eu não sei se vocês vão visualizar, se eu não vou ter que abrir, compartilhar outra janela, porque neste caso, no Python, ele abre duas janelas separadas aqui. Vamos ver. Talvez eu tenha que compartilhar a tela inteira. Vocês estão vendo? Oi, não estão vendo, né? Não, eu tô vendo só aquele printf Só boa o tarde. programa. Tá, então eu vou ter que ir trocando as telas. Bom, só para mostrar para vocês, vamos lá. Mas, professor, deixa eu só fazer uma pergunta. Diga. Esse último projeto vai ser no Python? Isso, vai ser no Python. Beleza. Daí o deve ser, eu posso... Já não preciso mais, então. Não precisa mais, pode desinstalar se quiser. Fechou. Beleza, valeu. Valeu. Deixa eu ver aqui esse aqui. Mas é tão levinho, nem vou desinstalar. É bem de boa, né? Dá para brincar um pouquinho. Mas depois que você começar a usar Python, provavelmente você não vai mais usar o deve-ser, não. Eu acho. Porque o Python é mais legal. Tem mais, vamos dizer assim, tem mais pacotes na internet. Se você... é um programa mais atual, né? Se você quiser fazer uma inteligência artificial, quiser fazer, sabe? Fazer umas análises mais interessantes, né? Dá para você fazer com Python, com deve-ser, você vai ter muita dificuldade, entendeu? Mas se tá com espaço ali de boa, pode deixar os dois. Vamos lá, então. Agora eu não sei o que eu estou compartilhando com vocês. Está aparecendo o que aí para vocês? Está aparecendo em azul ou em verde? Tá aparecendo o programa só. O programa, então eu compartilhei errado. Obrigado, Raíssa. É esse aqui. Aí. Bom, então... Deixa eu só ver uma coisa aqui. Só um segundinho. Eu vou colocar aqui, Raíssa, um amarelinho aqui na tua nota. Eu vou dar uma olhada de novo no teu software, tá? Porque eu acho que eu fui injusto aqui num item aqui de organização. Tá bom? Eu percebi aqui que você teve um pouco menos que os outros, mas não foi justo. Então eu vou olhar um pouquinho para não ser injusto. Aí, se tiver realmente legal, eu reviso, tá? Tá bom, obrigada. Eu só perguntei mesmo só para saber mesmo, porque outra vez teve, daí... mas mais por curiosidade. Não, mas eu vi ali que eu te dei 80 na organização, mas eu dei a maioria tipo, do pessoal tirou 90, então não é justo, entendeu? Mas eu vou dar uma olhadinha com calma. Bom, vamos lá, então. Então, assim, ó, quando a gente abre aqui a janela de execução, aparece ali a versão do Python. Então, essa informação mais importante aí que a gente tem. Aqui eu estou na 3.8.5, né? Então, é 3.8, versão 3.8, quinta edição, por assim dizer. O mais importante é ser Python 3. Então, mudou muito aí do Python 2 para o Python 3. Existem algumas coisas que não existiam, né, no Python 2 e hoje existem no Python 3. Então, o Python 3 é a versão mais atual. Eu acredito que hoje a versão mais atual seja essa aqui, 3.8.5. Se vocês estão usando 3.8, qualquer uma delas já está ótimo, né? Então, assim, essa Python 3.8.5 shell aqui é onde realmente aparece o que está sendo executado, né? Então, a gente tem a parte de programação e a parte de execução. Só para mostrar, né, essa diferença. Então, vamos voltar para a parte de programação, que lá vai ser o nosso foco. Vamos lá, janela de aplicativo, e vamos voltar aqui para essa tela.
Assim fica melhor, porque daí eu consigo me organizar melhor para apresentar para vocês. Então, assim, o que acontece aqui, pessoal? Se eu colocar aqui qualquer print, né, com aspas, eu vou ter um texto, né? Então, o Python, ele tem algumas vantagens que ele entende o que você está tentando dizer. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, print 7 mais 4, né, entre aspas, né, o que vai acontecer? O meu programa, ele vai entender que isso é um texto e vai apresentar um print de 7 mais 4. Ou seja, vai apresentar isso como texto. Se eu colocar aqui print de 7 mais 4 sem ser texto, ele vai realizar a operação matemática, né, de 7 mais 4. Então, eu vou colocar algumas informações aqui, por exemplo, nome igual, vou colocar meu nome aqui. Eu posso automaticamente colocar ele dessa forma, né? Percebam outra diferença, né, do Python para o C. A gente aqui não precisa criar as variáveis, né? Automaticamente a gente já pode jogar as variáveis com as informações que ele já vai entender. Idade 32, peso, essa aqui tem que mentir, será? Não, né? 75, tá? Dei uma engordadinha aí com a pandemia. Vamos colocar aqui para mostrar que funciona, né? 74,5, mentiu um pouquinho, então. Então, print, eu posso dar um print assim, nome, vírgula, idade, vírgula, peso. Vai aparecer todas as informações ali de forma geral, né? Só que assim não vai ficar muito organizado. Então, para organizar, o que eu preciso fazer? Então, vamos lá. Print. Aí eu coloco, entre aspas, nome, né? Eu posso colocar aqui 2 pontos, aspas, vírgula, nome. Então, ele vai puxar o nome. Entre aspas, idade, 2 pontos, deixa um espacinho, né? Só para ficar mais organizado, idade. E, por fim, peso. Peso, aí eu dou 2 pontos, espaço, peso. Lembrando que as questões de apresentação aqui eu tenho que tomar cuidado. Então, nome é a primeira coisa que eu apresento, eu não preciso dar espaço. Aqui, eu preciso dar um espaço e aqui também, né, para que ele não fique todo junto. Vamos ver se rodou o programa. Cada vez que ele vai apresentar, né, o resultado, eu vou compartilhar com vocês aqui quando for mais importante. Vamos lá. Eu pretendo passar um exercício, tá, pessoal? Aqui é mais para a gente contextualizar. Olha, então, isso aí já foi apresentado, tá? Então, ali, ó, boa tarde, né? Um texto de boa tarde, aula síncrona. A princípio, isso aqui é só uma tela de visualização, né? Para o usuário. Eu não estou armazenando nenhuma informação até o momento. Ó, daí eu coloquei ali, ó, um print de 7 mais 4, apareceu 7 mais 4. Por quê? Porque eu transformei em texto quando eu coloquei aspas simples, né? E um print de 7 mais 4 numeral. Aí apareceu aqui um 11, né? Aí eu coloquei, eu criei as informações para as variáveis, depois eu vou mostrar para vocês como jogar ela, ter uma conversa com o usuário, por assim dizer, né? Então tá ali, nome, idade, peso, certo? E daí eu dei um print, nome, idade e peso, só para apresentar os valores, e depois eu dei um print com texto, né? Então, você pode misturar, assim como a gente fazia no Cout, né? Mas a gente tinha que dar maior, maior. Aqui você pode colocar tudo junto, só separando com vírgula, bem mais simples, né? Outro detalhe também é que você não precisa colocar ponto e vírgula no final, certo? Aí a gente pode fazer assim. Eu vou colocar um outro... agora eu tenho que voltar para o outro compartilhamento, né?
Vamos lá. Aí eu já vou passar um exercício para vocês tentar fazer, já pensando no nosso projeto aí. Tá, eu tenho que compartilhar a tela que tem verde, que é a tela de programação. Vamos voltar aqui para a programação. Bom, então, dando sequência, aí eu vou criar só um print aqui para separar esse texto, né? Aí eu vou colocar várias barras aqui, só para separar. Beleza. Eu não preciso tantas. Tá, agora eu vou colocar nome 1, né? Só para eu ter um nome 1. Input. O input seria como se fosse o CIN, né? Do C. C++, né? Do C++. Porque o C usa o srun, né? Que a gente não usou. A gente programou em C++. Então, qual é seu nome? Qual é seu nome? Interrogação. Daí deixa um espaço, fecha e pam. Então, ele já vai automático, né? Esse texto ali eu criei só para ter essa informação, mas assim ele já vai automático. Então, vamos colocar aqui idade 1, igual. Eu estou colocando 1 porque eu já tenho outra idade lá em cima, né? Input, daí eu vou colocar texto, qual é sua idade? Ponto de interrogação, fechou. E por fim, peso 1 igual. Isso é mais uma revisão, né? A gente vai fazer um exercício já sobre isso. Qual é seu peso? Aí eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no anterior, né? Vou colocar aqui peso, idade, etc., né? Para esse problema. Né? Então, vamos lá. Só que eu percebi que faltou uma coisa. Depois que eu apresentei a variável, era interessante ter uma vírgula, né? Para não ficar tudo junto. Então, vamos colocar uma vírgula aqui para organizar melhor o programa e vamos simular. Vamos ver se está tudo certo. Vou fazer um teste primeiro, né? Tá funcionando, eu vou compartilhar com vocês agora. Vamos lá. Vamos fechar aqui e vamos voltar lá. Aqui no azul. O azul é o de programa. Então, no nosso programa, né, a gente está aqui. Agora a gente tem que cuidar para não repetir. Aqui, eu fiz um teste, né, antes de mostrar para vocês. Deixa eu diminuir isso aqui, não precisa tão grande. Vamos focar aqui no que realmente está acontecendo aqui por último, que é isso aqui, pessoal. Olha só, então, boa tarde, aula síncrona de Python. Isso aqui já tinha, né? E, então, ou seja, o que eu quero mostrar aqui é o seguinte. Eu posso ou definir ou perguntar, né? Então, assim, qual é o seu nome? Se eu colocar aqui João, Enter. Qual a sua idade? 35, Enter. Qual o seu peso? 78, Enter. Olha só, ele automaticamente armazenou dentro dessas variáveis e apresentou o resultado. Então, funciona da mesma forma, né? Tem a questão de... eu vou mostrar adiante que tem a questão de definição de que tipo de variável ela é necessária quando você faz operações matemáticas. A gente já vai ver. Bom, então eu vou passar já um exercício para vocês, bem simples, certo? Eu vou fechar meu IDLE aqui para não incomodar tanto, né? Porque tem muita informação. Vou copiar e colar isso aqui para vocês terem já esse descritivo aqui no nosso chat. Aí eu escrevi isso até agora no Python. E vamos lá para o nosso exercício 1. Então, eu já posso deletar e compartilhar a tela para eu colocar o exercício 1 aqui para vocês. O primeiro exercício é simples, vocês vão fazer rápido e daí a gente vai poder dar sequência. Compartilhar essa aqui.
Vamos lá. Então, o exercício é o seguinte. Exercício 1. Cria um algoritmo que lê 2 números e apresenta a soma deles, ou seja, a sua soma, né? Lembrando, quando você faz esse tipo de algoritmo, você tem que definir qual que é o tipo de variável. Vamos ver se vocês conseguem. Isso eu fiz na aula anterior. Vamos ver se vocês conseguem apresentar esse resultado. Na aula de quarta passada. Se vocês assistiram, tem lá esse detalhe. Tentem fazer. Vamos lá, 5 minutos, pessoal. Todo mundo aí está conseguindo ver? Está conseguindo, tá com o Python aberto, aí está tudo funcionando? Alguém está tendo algum problema? Vamos ver quem está assistindo aí. Aline, Caroline, Francine, Heitor, Laura, Lorenzo, Lucas, Miguel, Otávio, Patrick, Raíssa e Vinícius. Tudo certo aí, pessoal? Estão vendo? Então tentem fazer isso aí. Tem um detalhe que eu já vou mostrar para vocês nele, que vai dar problema aí se vocês não utilizarem o detalhe, que foi um detalhe que eu passei só na aula passada. Tentem fazer 5 minutos aí para vocês tentarem, aí eu já corrijo. Alguém conseguiu aí? Passou 1 minuto já estou afobado aqui para saber se alguém conseguiu ou não conseguiu. Vamos lá, alguém já conseguiu?
Afobado não é a palavra correta. Eu diria ansioso. Ainda não. Não deu nem um minuto, né? Tá, eu vou deixar vocês um pouquinho mais. 5 minutos, vamos lá. Até as 4:05.
Vamos lá, então, já passou. Mostrar algumas formas de fazer isso, pessoal. Existem algumas formas. Alguém já conseguiu aí? Tem algumas formas, então dá para a gente discutir entre as opções. Alguém conseguiu, pessoal? Por acaso alguém conseguiu? Tá, eu vou mostrar para vocês já, para a gente... algumas opções, né? Bem simples esse aí. Daí dá para a gente deixar talvez um pouco mais de tempo para os mais complexos, né? Então, existem algumas formas de fazer isso, né? A primeira forma seria equivalente ao que eu fiz ali, né? Que seria o quê? Vamos lá. Então, mostrar, né? N1 igual a input, né? De qual número 1? 2 pontos. Tá. Aí, N2 igual a input, né? Da mesma coisa. Qual o número 2? Opa, desculpa. Número 2. 2 pontos e aspas simples e fecha aqui. Fechou, né? Aí o que eu posso apresentar aqui? Um print de N1 mais N2. Vamos testar para ver se roda. Run model. Ok. Número 1, 2. Número 3. Ó, opa. Olha só como é que ficou aqui interessante. Isso aqui eu quero mostrar para vocês. Para vocês entenderem essas diferenças aqui, né? Deixa eu compartilhar. Olha só que interessante. Essa seria a forma... Bom, se você perguntar para uma criança se está certo, é capaz de ela falar que está, né? Mas vamos ver por quê. Olha aí, pessoal. Deixa eu fazer de novo, né? Eu vou rodar de novo aqui para vocês verem. Tá, vamos lá. Estão vendo aí o texto em azul com o algoritmo, com a IDLE? Deixa eu jogar aqui só para onde... Então, ó, exercício 1, cria um algoritmo... Obrigado, Lucas. Cria um algoritmo que lê 2 números e apresenta a soma deles. Então, vamos colocar aqui 4, né, número 1 e 5. E dá um Enter. 45, tá certo. 4 mais 5, 45. Fechou? E aí, pessoal? Tá certo isso ou não? Não, né, pessoal? Obrigado, Lucas e Aline. Não está. Essa é uma das vantagens do Python que você tem que tomar um pouquinho de cuidado, certo? Por quê? Porque como você não define qual o tipo de unidade, né? Você não falou que você estava falando em números no início, quando você perguntou ali, né? As entradas. Então, ele considerou um caractere 1 e um caractere... um caractere 4 e um caractere 5. E ele apresentou o caractere 4 mais o caractere 5, que poderia ser letras, né? Porque você não definiu que aquilo era... realmente eram números inteiros ou números né, que não fossem inteiros, né, no caso. Então, não está certo. O que eu preciso fazer aqui? Então, eu tenho que colocar um soma igual a int, né, de n1 mais int de n2, certo? Aí eu vou dar um print de soma. Eu poderia colocar um texto aqui também, né? Vamos lá, para ficar mais bonito. A soma
Eu vou colocar isso depois. Vamos primeiro para o mais simples. Calma aí, eu vou compartilhar com vocês aqui. Quando a gente... Eu vou em seguida mostrar outras opções para fazer isso. Sim, desculpa, Carolina, eu não percebi. Eu já vou compartilhar. Aqui. Então, assim, como eu não defini que era um número inteiro, né? Se não fosse um número inteiro, um número que tivesse casas após a vírgula, eu deveria colocar um float ali no lugar. O que aconteceu? Ele considerou só o caractere. Então, esse cuidado eu tenho que ter. Essa diferença acontece da seguinte forma. Quando você informa olha só como o computador está entendendo aqui, pessoal. Quando você informa um número no teu teclado, o computador não consegue, o programa ele não consegue saber se você está falando um número que é um caractere, tipo uma letra, né? Um seria a letra 1, né? Que seria um número, ou se você realmente está querendo realizar uma operação matemática. Né? Quando ele já está dentro da programação, o número, aí você não precisa definir, porque ele já está ali. Mas aí ele já entende que é um número. Mas quando você informa um número, você tem que dizer que é um número inteiro. Né? Então, aqui tem uma forma de apresentar. Soma igual a int de n1 mais int de n2. É uma das formas. Tá? E aí, pessoal, tranquilo? Vamos testar? Viram aqui? Então, essa seria a resposta certa. Eu vou colocar aqui esse aqui. A resposta certa para vocês. Vou compartilhar a tela para vermos o resultado. Eu vou colocar das duas formas, né, para a gente ver a comparação das duas. Opa! Besteira aqui. Deu. Estão visualizando os resultados aqui? Essa última linha. Ó, exercício 1 cria um algoritmo que lê dois números. Então, vamos colocar aqui 6 e 7. Ó, 6 e 7. A primeira opção deu 67. E a segunda opção deu 13, que é o correto. Obrigado, Aline. Então, assim, esse cuidado tem que ser tomado quando a gente está realizando operações matemáticas. Pode ser que 6 e 7 realmente você queira estar fazendo uma soma do número 6 com o número 7 para formar um jogo da velha, né, um algoritmo nesse sentido. Que você tem que colocar ali as letras uma do lado da outra. Jogo da velha, não. Jogo da forca, né? Que você tem que colocar as letrinhas uma do lado da outra e testando letra a letra para ver se realmente você conseguiu chegar no resultado que você queria. O jogo da forca é um exercício bem simples, quer dizer, bem simples não tanto, né? Mas é um exercício bem legal também para testar a programação, né? Aqui dá para entender bem essas diferenças. Ok? Até aí, tranquilo? Então, bom, exercício 1 é isso. Vamos dar sequência, então. Vamos lá, pessoal. Me digam aí. Estou fazendo muito rápido ou posso continuar assim? Ou devo fazer um pouco mais devagar? Me deem um feedback. Eu acho que eu estou falando rápido. Não? Vamos tocar a ficha, então. Temos mais 45 minutos. Dá para fazer bastante coisa. Bom, então eu vou mostrar essas diferenças, pessoal, para vocês verem como funciona e algumas outras formas de apresentação de resultados, tá? Então, vamos começar aqui com a terceira parte, né? Eu vou colocar aqui. É a segunda parte, porque, na verdade, a primeira parte
daí tivemos uma parte, e daí tivemos um exercício. Então, essa é a segunda parte da aula, né? A segunda parte. Então, eu posso colocar aqui um nome, por exemplo, né? Input, como a gente tinha feito ali. Qual o seu nome? Interrogação, fecha, beleza. Ó, outra forma de apresentar o texto é assim, ó. Print. É um prazer te conhecer. Aí eu coloco assim, vírgula. Tem uma boa aula. Ao invés de eu abrir e fechar os comentários, eu posso escrever tudo o que eu quero em forma de comentário e colocar essas chaves, né? Aí eu fecho o comentário e coloco aqui format nome. E se eu quiser colocar vários, eu posso colocar e... faltou o ponto aqui, desculpe. Várias aspas e colocar várias informações ao longo do texto, sem ter que estar criando texto, tirando texto, criando texto. Então, assim eu acho, assim é mais simples de você fazer o programa, né? Certo? Então, vamos mostrar que isso funciona. Esse aqui eu nem preciso, né? Esse aqui é bem... Só vamos ver se não tem nada errado ali. Tá. Opa, não funcionou. Faltou alguma coisa. Faltou uma coisa, pessoal, né? Faltou o quê? Deixa eu puxar aqui. Faltou colocar o input, né? Então, senão ele não vai entender que isso é uma entrada, né? Input. Então, vamos lá. Agora foi. Eu já compartilho com você o resultado, mas tem mais algumas informações importantes aí antes de compartilhar. Então, da mesma forma que a gente fez o anterior, daria para fazer assim, ó, né? Ao invés, daí vocês vão falar, mas eu vou ter que converter todo o número, né, no formato que eu quero. Não. Quando você cria o número, você já pode criar ele da forma que você quer. Você só precisa, né, para que não aconteça aquele n mais 1 lá que a gente fez, a gente pode criar ele já da forma que deve. Então, input, int input, né? Vamos lá. Primeiro número. N2 igual a int input. Então, assim, pessoal, não tem erro, entendeu? Quando você está precisando de uma informação do usuário, é interessante que você faça assim já. Queria explicar essa diferença antes de qualquer coisa. Então, dessa forma aqui, quando você já força a variável ser de um tipo, quando você alimenta, ele já fica daquela forma correta. Então, eu posso colocar um print aqui. Eu poderia colocar print de N1 mais N2, né? Ou eu posso colocar até a soma desses números. Daí 2 pontos. Aí eu posso fechar. Eu posso colocar vírgula. Professor, Oi, mais N2. mas é que você está escrevendo as coisas e não está compartilhando a tela, a gente não está conseguindo acompanhar o que você está fazendo. Muito, muito obrigado. É esse o medo que eu tenho. Vocês ainda estão vendo o programa? Rodando? A gente está vendo a parte, não a parte que você está escrevendo agora. Tá. Muito obrigado, Caroline. Desculpe. Já vamos compartilhar.
O principal, na verdade, vai ser a programação, né? O resultado é uma consequência. Então, tá, desculpa, eu vou explicar novamente ali o que eu fiz. Tá vendo agora? Agora sim, professor, tá aparecendo pra gente. Perfeito. Então, assim, ó, existem algumas formas, vamos lá, de apresentar, né, o que você precisa. Então, aqui eu coloquei a primeira forma, ó, qual o seu nome? Aí, nessa primeira aqui, a gente não definiu qual que é o tipo de variável, então, simplesmente ele colocou dentro de uma string, né? Então, print é prazer conhecê-lo, coloquei entre aspas, desculpa, entre colchetes, tem uma boa aula, ponto, format, nome, né? Essa é uma forma mais simples de apresentar o resultado, por quê? Porque daí você pode criar um texto inteiro e colocar format, vírgula, nome com o que você precisa só no final. Ou você pode fazer dessa forma aqui, print, a soma desses números é N1 mais N2, né, dentro. Ou você pode fazer da seguinte forma, que é a forma que a gente tinha colocado ali em cima, né? Ó, vamos fazer assim, ó, a soma de, aí eu vou colocar aqui pam, né, mais pam, é igual a pam, né? Aí o que eu fiz? Eu criei uma outra forma de apresentação, né? Aí eu não preciso colocar vírgula. Quando eu coloco vírgula, eu vou separando o que eu posso apresentar, né, dentro das apresentações. Quando eu coloco entre aspas, é texto. Então, eu posso fazer que nem o anterior, format. Aqui eu não coloquei um soma, né? Vamos criar um soma aqui. Fazer um teste aqui. Então, temos várias formas aqui de apresentar isso aí, né? Este resultado. Então, vamos testar para ver se eu não cometi nenhum erro de digitação. Ele não funciona assim, ó. Assim não funciona. Quando eu digito print format, eu só posso ter uma informação dentro. Aí eu teria que ter o resultado da soma dos dois para funcionar. Na verdade, é porque faltou coisa aqui, né? Eu não tinha visto. Lembram que eu tenho que colocar todas as informações para ter aqui? Então, eu tenho que colocar aqui N1, N2, soma, né? Primeiro, vamos fazer isso aqui. Então, agora foi. Agora, vamos fazer isso aqui da seguinte forma. Vamos ver se ele vai entender isso aqui. Ó, pessoal, então aí a gente tem várias formas, né, de apresentar esse resultado. Eu vou compartilhar o resultado com vocês e já vou compartilhar esse texto aqui para que vocês possam testar no Python de vocês. Aí eu vou ir e voltar rapidinho para que a gente fique visualizando a tela de programação, que é o mais importante. Aqui. Então, aqui, a gente está aqui embaixo, né, segunda parte. Qual o seu nome? Eu vou colocar meu nome aqui.
Ó, então, é um prazer te conhecer, Stefano. Tenha uma boa aula. Então, percebam que na programação ali eu já consegui, com os conchetes ali, né? Conchetes, conchetes, né? Qual que é o nome desse símbolo? Deixa eu ver. Conchetes. É o conchetes? Não, não é conchetes, não. Qual que é o nome dele, pessoal? Alguém lembra? Não é parênteses, não é conchetes, é... Chaves. Chaves, perfeito. Obrigado. Deixa eu ver quem falou aí. Leonardo. As chaves, né? Então, bom, a gente tem algumas... já vou colocar o resultado aqui para mostrar que funciona. Ó, percebam que apareceu ali, ó, a soma desses números é 7, a soma de 3 mais 4 é 7, a soma de 3 mais 4 é 7. Apareceu, mesmo eu apresentando de formas diferentes, né? Vou fechar aqui, vou compartilhar de novo a programação para explicar essas diferenças. Aqui. Então, pessoal, olha só. O importante é quando eu criar a variável, eu já criar ela da forma fácil. A partir do momento que eu criei a variável da forma correta, eu não preciso mais me preocupar com a apresentação de resultado, né? Então, um ponto importante para o projeto de final aí, anotem aí no caderninho ou no programa que vocês estejam escrevendo para ser o programa de vocês. Quando você cria a variável, é interessante que você já crie a variável da forma que você quer utilizar. Por quê? Porque a partir do momento que você criou a variável da forma que você quer utilizar, você pode apresentá-la de diversas formas, né, que ela vai funcionar. Se tiver algum problema de erro, por exemplo, aqui eu não tinha colocado as vírgulas, né, o programa vai te falar, ó, tá faltando alguma coisa, mas ele vai funcionar, certo? A terceira forma aqui que eu coloquei para vocês, a última forma, é a forma mais utilizada, né? É a que eu recomendo vocês utilizar. Como esse programa, o programa do projeto final de vocês vai envolver operações matemáticas, essa é uma forma muito interessante. Por quê? Porque daí quando você coloca chaves aqui, é só você escrever o texto inteiro com as chaves nos locais que você quer colocar, e daí você só coloca separar com vírgula, depois de format. Então, fica bem simples de organizar, você não precisa se preocupar tanto com espaçamentos, porque automaticamente os espaçamentos que você vai colocar ali já vão ficar prontos. E daí você não precisa abrir chaves, fechar chaves, abrir aspas, fechar aspas, deixar espaço. Isso tudo já vai ficar de forma automática quando você escreve dessa forma. Show de bola, pessoal? Então, essa informação aqui é muito importante para o projeto e essa informação aqui também. Gravem isso. Bom, eu vou testar algumas outras variáveis para vocês verem quais as diferenças, né? A gente não vai usar inteiro no projeto, né? Então, vamos colocar aqui, eu ainda não usei, então, igual a int. Eu poderia colocar um input ali, né, para eu digitar 2 números e somar, etc, né? Poderia ser feito dessa forma também. B igual a int de 7 menos 4. Opa, int eu já usei. Float de 7 menos 4. C igual bool de 7 menos 4. Lembram que existem outras operações, né? Resto de divisão, etc, né? Tem várias formas ali de armazenar essas variáveis. Armazenar é isso, né? Vamos lá. Bom, então eu criei as variáveis de forma diferente. Aqui vou dar um print para a gente ver as diferenças. Eu não coloquei texto no meio só para que a gente possa ver essas diferenças, né, no programa em si. Então, vamos lá. Eu vou dar um run model F5, tá? Eu sempre tenho que dar um F5 enter para ele rodar
Como eu fechei, né, anteriormente, é bom até porque ele dá uma limpada, né, na programação, não fica aquela quantidade de informações gigantescas, né? Então, vou compartilhar com vocês para vocês verem essas diferenças. Compartilhar. Ó, segunda parte, qual é o seu nome? Vamos colocar aqui, João, né? Eu já havia feito, né? Ó, é um prazer te conhecer, João. Tenha uma boa aula, né? Então, vamos lá. Agora, sim, primeiro número. Esse aqui é do anterior, né? Vamos colocar qualquer número aqui. Deu. Agora, olha só. Eu utilizei ali, agora, na segunda parte, né? Então, ele deu ali a soma desses números é igual a 9, tal, 9, 9, beleza. Agora, percebam como eu armazenei as variáveis no segundo, aqui nessa última linha, né? O que aconteceu? Ó, o primeiro, ele gerou um número inteiro, 3, vocês estão vendo o número 3 aqui? Sim? Não? Sim? Beleza, Leonardo? Bom, então o primeiro ele gerou um número inteiro igual a 3, que é um número mesmo, é um número matemático, né? Eu posso utilizar esse A para outra operação matemática. Depois eu gerei aqui um número com float igual a 3.0, por quê? Porque o float ele é um número que não é inteiro, né? Ou seja, ele até pode ser um número inteiro, mas ele compreende um número maior de variáveis, né? Então, por isso que ele apareceu 3.0. Bool, ele só disse 1 ou 0, ou seja, se for positivo, se for qualquer número, vai ser true, se for 0, vai ser falso, né? Então, 7 menos 4, 3 é verdadeiro, porque não é 0. E, por fim, uma string, né? 7 menos 4, 3. Mas por que apareceu uma string 7 menos 4 igual a 3? Porque primeiro ele realizou a operação matemática, que está entre parênteses, 7 menos 4, e depois ele transformou esse número em um número, que daí, ou seja, ele resultou no 3, ele transformou esse número em um número texto, igual a 3. Bom, vamos lá. Qual que é o número que a gente vai mais utilizar para operações matemáticas? É o float, né? Porque com o float a gente vai ter a questão de todas as casas após a vírgula para realizar as nossas operações. Certinho até aí? Beleza? Bom, eu já passei a parte das formas ali, eu vou deletar essa primeira parte para não ficar aparecendo e vamos seguir daqui, que já está ali no chat, caso vocês queiram utilizar. Então, vamos dar sequência aqui, conteúdo, tarará, aqui. Bom, então a gente estava aqui, né? Isso aqui foi só para testar, tá? Eu vou colocar ali, mas foi só para testar. A gente não vai usar isso aqui, só para mostrar que o float é o mais adequado, né, para a nossa aplicação. E vamos dar sequência, então. ABC, D, F. F é igual a int, input, pessoal, olha só, outra coisa interessante, né? Eu coloquei aqui aspas duplas, ele também funciona, tá? Eu não tinha dito isso. Vamos lá, então. Vamos fazer uns testes aqui. FG, G igual a D mais F. Pessoal, pergunta, esse cálculo vai funcionar ou não? Pergunta valendo
ponto aí, né? Valendo, na verdade, ponto não, valendo aí uma participação legal. Esse cálculo vai funcionar ou não? Eu fiz isso de propósito, né? Para mostrar para vocês. Não, eu vou mostrar que não funciona, tá? Vamos compartilhar o resultado com vocês para mostrar que realmente não funciona. A Caroline está certa, que é essa a diferença. Lembra aquilo que eu falei do 3 lá, do último 3 que a gente salvou? Ele ficou gravado numa variável. Vamos lá, parará, aqui. Aqui, fechou. Ó, o 3 na variável D ficou gravado dentro de uma string. Uma string, ela não realiza uma operação. A Carolina, o Leonardo também falou, obrigado, Leonardo. A string, ela é um caractere, não um número. Então, ou seja, apresentou o 3, ele realizou a operação matemática de 7 menos 5, mas armazenou em formato de caractere, número, né? Ou seja, é um caractere que não é um número matemático. Então, se eu colocar aqui 4, por exemplo, para testar, enter, olha só, deu erro, né? Deu erro, ele não conseguiu realizar, porque eu utilizei, eu não utilizei o inteiro, eu utilizei uma string, né? Ou seja, ele só pode concatenar string não inteiro. Então, ou seja, eu poderia somar uma string com uma string, né? Para apresentar, né? Como a gente fez lá, que ele mostrou, daí eu tive que colocar entre aspas, né? Para realmente criar. Ou eu teria que usar um número inteiro. Então, assim, eu poderia usar, como eu usei inteiro, eu poderia usar A ou B ali no programa para somar, mas eu não poderia somar uma string que não funciona. Então, tem que ter cuidado com isso. Claro, vocês vão criar variáveis para ou string ou float, né? Int e bool, provavelmente vocês não vão usar no projeto de vocês, mas eu quis mostrar essas diferenças para que vocês entendam, né, como que ele armazena as variáveis, porque é um pouco diferente, né, do C++, né? Ele funciona de uma forma um pouquinho diferente. E depois que entende isso bem, você resolve a maior parte dos problemas de simulação, né? Então, vamos continuar aqui. Então, aqui, isso aqui está errado, né? Isso aqui a gente ignora e não vai funcionar. Eu havia escrito aqui, eu já tinha escrito print G, né? Faltou eu colocar ali o print G, mas deu um erro, eu não consegui somar o string ao número. Essa seria a resposta final, né? Então, por fim, vamos colocar aqui, vamos testar uma inteira com uma float. Então, eu estou puxando quem? Eu estou puxando F, eu quero somar B com F, um número inteiro com float, vamos ver se ele vai. Esse eu não tinha testado antes, vamos testar aqui. 4, enter. Faltou o print, né? Ó, só para fechar, então, né, para não ficar essa dúvida, se eu testar um número inteiro com um número... eu coloquei o B, que é um float, e o F, que é um inteiro, então, funciona, no final ele retorna um número float, tá? Um número... Se você somar um inteiro com float, vai dar um número float, né, porque tem a questão da maior quantidade de posições. Bom, por enquanto é isso, né? Em relação a essas questões, vamos fechar isso aqui. Vamos dar sequência aqui no final. Vamos lá. Tem algumas outras coisas interessantes aqui. Então, vamos para a parte final da nossa aula, que é a terceira parte. Eu vou tentar fazer mais rápido para tentar passar o exercício e ver se vocês conseguem fazer o exercício. Terceira parte. Essa é a terceira parte da nossa aula. Então, vamos fazer uns testes aqui.
Olha só que legal. Print. Para a gente ganhar tempo, eu não vou compartilhar a tela. Escrevam no computador de vocês e testem. Oi. Print oi. Eu estou testando string, tá? Vezes 5. Façam aí, testem e vamos ver quem consegue me gerar o resultado ali. Print. Isso aqui é legal para organizar o programa de vocês, o projeto de vocês. Isso aqui vai ficar show. Vezes 30. 30. Se eu colocar 800, vai dar problema. E, por fim, print, tracinho, vezes 50. Isso aqui é um segredinho do Python, tá? Façam ali, testem ali no programa de vocês. Este é um... Opa, eu escrevi errado, terceira, né? Este é um teste de strings. Funcionou, pessoal? Alguém me deu uma resposta aí? O que vocês chegaram de resultado? Ih, ninguém respondeu. Ixi, o pessoal tá tudo vendo Netflix essa hora, né? Estão aí acompanhando? E aí, pessoal, vamos lá? O que vocês conseguiram chegar? Eu tava vendo um filme antes para dar uma relaxada, né? Antes da aula. Muito massa, muito legal com o Liam Neeson. Qual que era o nome? Era Noite em Fuga, eu acho que era. Recomendo, mas vão assistir depois da aula, né, pessoal? Vamos lá. Qual que foi o resultado aí que vocês conseguiram encontrar? Deixa eu ver qual que é o filme para recomendar para vocês. Noite em Fuga. Noite em Fuga. Filmão, hein? Para quem gosta de filmes de ação. Muito bom. E aí, pessoal? Qual que foi o resultado que vocês encontraram ali? Eu sei, Lucas. Eu falei brincando. Só para pegar no pé de vocês. O que deu de resultado? Isso aí rodou ou não rodou? Na verdade, eu acho que não é nem Netflix, né, Lourenço, que o pessoal tá... E Lucas, que o pessoal tá preocupado agora. O pessoal deve estar super preocupado porque sabe que daqui a pouco, daqui a 1 hora mais ou menos, 1h15 agora, vai ter o nosso projeto, né, de CAD, que vai ser avaliativo. O pessoal deve estar... Nem dormiu à noite por causa disso. Ou não, ou estão bem de boa. Me diz aí. O Miguel que sempre fala também, ó, sumiu. Miguel, cadê você? Opa, deu boa. Muito obrigado, Caroline. Entendi, vocês têm outras atividades. Lucas, essa semana vai ser pesada, né? Vai ser pesada, mas faz parte, né? Faz parte aí da reta final aí. Tem uns aí que já estão bem tranquilos, tem uns que não. Mas então vamos lá. A Caroline já postou o resultado ali, né? A grande vantagem dessa brincadeira do print ali é que ele apresenta várias vezes o que você quer. Então, se você quer separar o programa, né, criar divisões no programa, você pode usar esse print aí com esse multiplicador. Opa, no multiplicador faltou o 30, né? Aqui o vezes no 30.
aí você pode usar para organizar melhor o teu programa, tá? Isso vai ser legal, é uma dica, tá? Bom, eu vou fazer um exemplo, como a gente está com tempo curto, eu vou fazer um exemplo de programa para vocês e já vou dar o resultado, tá? Não vai dar muito tempo para fazer. Eu digo para deixar vocês fazer. Então, vamos lá. Eu vou fazer um programa aqui, vai ser um dos últimos. Vou dar um exemplo de um programa e vou pedir um programa para vocês. Vamos tentar ganhar um pouco de tempo aqui. Então, vamos ver se vocês estão visualizando ainda a minha tela. Sim, obrigado. Bom, então, esse aqui eu vou fazer um programinha de exemplo, né? Ó, exemplo legal para entender essa questão, né? Para prova, né? Então, para prova não, projeto, né? Não é prova, porque prova, se fosse prova, vocês teriam que entregar no fim da aula, né? Eu dou um tempo ali para vocês fazer e pensar com carinho. Então, é a tabuada. Tabuada. Esse é o nosso programa da tabuada. Como que funciona o programa da tabuada? Bom, primeiro eu vou dar um print aqui desse cara aqui, né? Dos tracinhos aqui, vou dar um de 30 aqui para substituir. Opa! Então, assim, depois... olha só como é que vai ficar bonitinho isso aqui. Isso aqui não precisa mais, né? Beleza? Então, eu vou dar um print aqui direto. Faltou eu perguntar qual que é o número que eu quero, né? Da tabuada. Então, eu vou colocar aqui N1 igual, né? A int. Lembra que eu tenho que definir o tipo de variável. No trabalho de vocês, como vai ser operações matemáticas, vocês vão usar o float, que eu não vou usar o float porque é um cálculo de uma tabuada. Eu não quero vírgula, né? Eu quero números inteiros. Digite um número. Digite um número, tá? Deixei um espacinho ali para eu digitar um número, fecho, enter. Aí eu posso dar mais um aqui, vamos encher desses carinhas aqui para deixar o programa bem colorido, bem divertido. Não vai ficar colorido não, né? Então eu vou colocar aqui a forma que eu mostrei para vocês, que é uma das formas que eu acho mais interessante para olhar. Então, o número vezes 1, né, que é o número que vocês colocaram, vai ser o segundo, vai ser igual, né, ao número resultado. Então, fecho o comentário, ponto format, aí quem vai ser? Vai ser um número que eu escolhi, né, o número, por exemplo, se eu perguntar o número 1, ele vai usar a tabela do número 1, vírgula, o número que eu escolhi vezes 1, porque é o N1, né? Então, fechou, beleza. O próximo número vai ser ele, consequentemente, vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, vezes 6, vezes 7, vezes 8, vezes 9 e vezes 10. Aí eu só preciso, automaticamente, como eu estou fazendo tabuada, né, de 1 a 10, substituir aqui as minhas variáveis para eu ter o resultado que eu quero. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E vou fechar isso aqui. Bom, então o primeiro exercício que eu queria mostrar para vocês, que na verdade que a proposta era ser o desafio para vocês, seria esse aqui, fazer uma tabuada. Então, como é que eu fiz, né? Eu poderia, pessoal, criar uma variável para armazenar cada valor, né? Tipo N1, N2, ou seja, multiplicação 1, multiplicação 2, multiplicação 3. Seria interessante se eu estivesse realizando uma operação mais complexa, uma operação matemática que não é simplesmente uma multiplicação, né? Se eu estivesse realizando um cálculo de uma área, da fórmula de Bhaskara, alguma coisa assim, seria interessante armazenar em outra variável. Como não foi isso que eu fiz, eu coloquei direto aqui dentro, né? Já para ele realizar a operação. Então, ele vai apresentar o número que eu pedi e o cálculo. Vamos dar um run. E vou compartilhar com vocês já o resultado. Opa! Aqui. Então, essa é a terceira parte. Vamos lá.
Ó, estamos ali, então, pessoal, ó, terceira parte da nossa aula de hoje, tabuada, digite um número. Eu vou colocar tabuada. Qual tabuada que é difícil? 6. Acho que a tabuada do 7 ali. Eu sei que até o 5 é fácil e até a do 9 é fácil também, né? A do 6 e a do 7 sempre tive mais dificuldade. Vamos colocar aqui a tabuada do 6. Enter. Não, a do 6 é fácil também. A tabuada eu acho que mais difícil de todas é do 7 e do 8. Tá aí. Olha só como é que ficou bem organizadinho o meu programa. Pessoal, lembrem, para os que estão assistindo agora, né? Lembrem que a questão de organização do programa também é um ponto avaliativo, né? Então, procurem tentar dar uma organizadinha, né? Tentar deixar ele bem legal, o programa de vocês, ó. Aí tem uma dica que pode ser usada bem legal, bem interessante. Certo? Temos mais 8 minutos. Bom, 8 minutos não vai dar para... Bom, eu vou dar 5 minutos para vocês tentar fazer esse exercício aqui. Talvez dê tempo. Bom, primeiro eu vou copiar, vou colar, né, para quem estiver participando do chat já ficar com essas informações aí, do chat não, né, da aula, já ficar com essas informações aí. Quem não tiver vai precisar fazer depois, mas também não tem tanto problema. Vamos lá, vamos compartilhar a última parte, então, da aula, e eu vou dar 5 minutos para vocês tentar fazer, e vou resolver, e vai dar tempo de a gente fechar a nossa aula conforme eu tinha planejado. Vamos lá, então, compartilhar, ok, beleza. O último exercício de hoje, pessoal. O último exercício é o seguinte. Vou ter que maximizar aqui. Bom, eu vou separar isso aqui, vou fazer 2 textos, assim, só para... O MATLAB tem uma questão de 3 pontinhos aqui, esse aqui não tem. Vamos ver. Não, não dá. Eu tenho que fazer um print aqui. Tem algumas diferenças também para o MATLAB. Cada programa tem as suas particularidades, né? No fim, todos eles são muito parecidos. Então, tá dado o exercício. Pessoal, vocês têm 5 minutos aí, tentem fazer. E daí, no final da aula, eu fecho. Eu vou dar mais. Vocês podem fazer até o fim da aula, e daí, no tempo extra ali, eu corrijo, então. Vou fechar o microfone, vocês têm até as 5 horas para fazer, e daí depois eu corrijo esse programa. Tentem fazer, por favor.
E aí, pessoal, conseguiram? Alguém conseguiu? Pessoal, esse é um excelente exemplo do projeto para amanhã, hein? Vamos lá, então, eu vou corrigir aqui com vocês. Uma dos pontos importantes, né, é independente de qual cálculo que eu for realizar, eu já quero utilizar as minhas variáveis da forma correta, né, para a operação do cálculo. Então, eu vou colocar aqui A igual a float, né, para que ele já armazene da forma correta, input, porque eu quero que eu entre com o valor, né, aí eu vou colocar aqui a largura da parede, largura, 2 pontos, né? Então, eu entro com a largura da parede, eu vou criar uma outra variável também do tipo float, porque já eu vou realizar uma operação matemática que pode ser, eu vou pedir um valor que pode ser que não seja inteiro, altura, 2 pontos. Então, eu pergunto qual é A e B, né? Beleza. E por fim, eu tenho que fazer esse resultado, né? Então, print, eu vou ter quem, né? Eu vou ter a área da parede é igual a... Daí eu vou colocar aqui, né? Aqui, pessoal, vamos lá. Como eu não preciso de muita informação, eu posso colocar aqui também, olha só, outra forma, né? Tem várias formas, eu posso colocar aqui A vezes B. Né? Eu poderia colocar um ponto format, colocar A vezes B do lado, mas como eu só tenho essa aqui, eu posso colocar assim, vai funcionar. Deixa eu só testar, né, para não mentir para vocês. Funcionou? Não funcionou, não. Não funcionou. Assim não deu. Interessante que estava no meu exemplo, estava errado, né? Temos que colocar o ponto format aqui. Senão ele vai, por mais que esteja em float, ele transformou em texto. Fechou. Agora sim. Aqui só tem uma informação. Fechou. Então, a primeira informação que eu quis apresentar, né, só para contextualizar, é a área. Então, temos a área aqui, né, A vezes B. E, por fim, a quantidade de tinta. Igual a... Tá, como é que eu faço um cálculo da quantidade de tinta? Né? Se eu tenho que 1 litro pinta 3 metros quadrados, 3 metros quadrados, eu preciso saber quantos... eu vou ter uma multiplicação, né? Eu vou precisar saber quantos... Opa! Ô, Miguel, saiu? Poxa vida! Não, tudo bem. Foi ajudar a mãe, foi uma coisa nobre aí. Então tá. Eu preciso fazer o que agora para calcular a quantidade de tinta, né? Se 1 litro eu pinto 3 metros, eu preciso saber quanto que eu consigo pintar por metro, porque eu vou ter a área, né? Eu vou entrar com as variáveis, eu vou ter a área. E com base na área, eu vou ter a quantidade de tinta, né? Então, o que eu tenho? O meu cálculo vai ser o quê? Vai ser vezes 0,3, é isso, pessoal? Ou eu estou errado aqui? Agora eu não tinha pensado nesse resultado. Bom, se eu tiver 1 metro quadrado, 1 metro quadrado vai dar... Se eu tiver 1 por 1, eu vou ter 1 metro quadrado e eu vou precisar de 0,33 litros, certo? Bom, mas isso aqui é uma dízima periódica, né? E uma dízima periódica não é legal para fins de cálculo. Primeiro eu vou testar para ver se está certo, né? Porque vai que eu fiz alguma besteira na matemática aqui, né? Vamos testar aqui 1 por 1.
Ó, 1 por 1 deu 1 metro quadrado, 0,33. Se eu colocar 3 aqui, tem que dar 1 litro, né? Então, vamos colocar aqui 3. 3, como é que dá 3 metros quadrados? 1 por 3, né? Fácil. Ó, 1 por 3 deu 0,99. Tá, beleza. Tá certo? O resultado deu 0,99. Não, tá errado. Por que deu 0,99, pessoal? Porque eu arredondei, né? Eu coloquei 0,33. Então, é mais fácil eu colocar aqui dividido por 3. Aí vai ficar certinho. Lembram daquela questão de vezes dividido? Tem que colocar parênteses aqui para funcionar. Vamos testar. Largura 1 por 3. 1 litro, fechou. Tá ali. 3 metros quadrados, eu tenho 1 litro. Então, tá aí o resultado do nosso programa, pessoal. E com isso a gente encerra a nossa aula de hoje. Prestem muita atenção nesse exercício aqui, pessoal. Ele está funcionando, tá? A resposta foi... Vou compartilhar a resposta aqui, para que eu não precise mudar de tela. Ó, foi essa aqui. O área faltou o acento ali, né? Área, deu. Pessoal, isso aqui, essa questão aqui dessa operação matemática, eu poderia colocar fora, como vocês já viram antes, né? Se eu criar as variáveis da forma certa, quando eu estou criando as entradas, eu não vou ter problema depois. Prestem atenção nesse formato de apresentação, porque é exatamente, quer dizer, não posso falar isso, mas é muito próximo do que eu vou cobrar no último projeto. Por isso que eu estou dando a aula de hoje, né, para treiná-los, né, para esse projeto final. Bom, então, com isso, hoje a gente encerra a nossa aula, né? Amanhã, então, em horário síncrono, eu vou passar o projeto para vocês e vou estar no Moodle também para tirar dúvidas. Mais dúvidas de meu programa não rodou, tive algum problema, não vou ajudar no desenvolvimento, tá certo? Então, com isso, a gente encerra, pessoal. Muito obrigado por participarem. Né? Essa foi a nossa última aula teórica e, com isso, a gente vai encerrar a disciplina também amanhã. Então, pessoal, até amanhã. Se alguém tiver alguma disponibilidade de assistir amanhã, participar de amanhã, eu vou disponibilizar o vídeo ali para todo mundo, inclusive da aula de hoje também. Demora um dia ali, porque o Teams, aliás, né, ele não está gravando automático, então tem que fazer download para conseguir enviar o vídeo pelo YouTube. Certo, pessoal? Então é isso. Vou encerrar a gravação e tchau, tchau, pessoal. Obrigado pela participação.